Olá, seja muito bem-vindo a esta aula especial. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Caio, professor da formação online Jornada da Radiestesia, a única formação em radiestesia multidimensional que você encontrará. Além disso, sou o idealizador desta abordagem inovadora que expande os horizontes da radiestesia tradicional, unindo ciência, espiritualidade e autoconhecimento em um único caminho transformador. Hoje, preparei uma aula rica e profunda onde exploraremos conceitos fundamentais que vão desafiar a sua maneira de enxergar a realidade e de interagir com as energias ao seu redor. Como o conteúdo é denso e cheio de insights transformadores, dividi esta aula em capítulos. E aqui vai um convite especial. A cada 100 likes no vídeo, liberarei um novo capítulo. Então, se você quer acessar todo o conteúdo, deixe o seu like agora mesmo. Esta é uma ação simples para você, mas que faz uma enorme diferença para o crescimento do nosso canal. Aproveite também para se inscrever se você não for inscrito e nos ajudar a alcançar a nossa meta de 10 mil inscritos até o final de 2025. Agora, desejo a você uma aula iluminadora, repleta de descobertas e reflexões. Agradeço por estar aqui comigo nessa jornada e vamos juntos explorar este universo de infinitas possibilidades que a radiestesia multidimensional pode nos oferecer. Gratidão a todos e uma ótima aula. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre as noções fundamentais da radiestesia multidimensional. Muitos de nós estamos seguindo esta jornada de estudos, buscando realizações, soluções, satisfação e um sentimento de conexão por algo que nem sempre conseguimos explicar. Por isso, julguei pertinente disponibilizar esta aula. Inicialmente, ela pode parecer desalinhada com a proposta do curso, mas, ao longo dela, perceberemos que ela está completamente alinhada com os nossos objetivos. Afinal, trata-se da essência de nossa existência. Se somos co-criadores por natureza, a nossa missão é criar coisas, pequenas coisas que trarão grandes benefícios a todos nós. E se estamos falando sobre criação, nós estamos falando impreterivelmente sobre criatividade. A criatividade, por definição, é uma competência de valor e aplicabilidade universal. É descrita como a capacidade de um indivíduo imaginar, criar, produzir ou inventar conceitos e coisas inéditas. Pela própria definição, o termo criatividade passa a ideia de que é uma habilidade limitada ao nosso ego. Porém, nós radiestesistas, que visamos compreender o mundo por meio de uma abordagem holística, sabemos que nada é separado. E que, se estamos falando do corpo, estamos falando da mente e do espírito simultaneamente. O pensamento cartesiano nos leva a pensar que a radiestesia cuida do campo energético do indivíduo. O remédio cuida do corpo físico e a religião cuida do seu espírito. O problema desta interpretação está na impressão de que estamos lidando com entidades separadas, um espírito, um corpo físico e uma conexão entre eles, por meio de um corpo energético. Aliás, em linhas gerais, percebemos que se trata do dualismo mente e corpo proposto por
René Descartes. Embora adotemos a separação dos corpos sutis, sugerido pela constituição do homem setenário, essas divisões servem apenas para fins pedagógicos. Precisamos nos acostumar com a ideia de que o espírito, a mente, o corpo energético e o corpo físico são essencialmente a mesma consciência, diferenciando-se apenas pelos seus padrões vibratórios. Seria como o gelo, a água e o vapor, que se apresentam de maneiras distintas, mas todos são constituídos essencialmente por água e se apresenta em estados diferentes. Seguindo essa linha de pensamento, compreendemos que a criatividade vai além de ser uma mera capacidade pessoal. Amit Goswami, em sua obra Criatividade Quântica, propôs uma teoria que ressoa com a nossa visão, por abordar a criatividade como a habilidade de transcender os domínios da matéria e dos processos mentais. Portanto, dedicaremos esta aula às suas interpretações e reflexões. Até então, a física quântica era um campo restrito à comunidade científica. No entanto, em um dado momento, cientistas de vanguarda começaram a tornar esse conhecimento acessível a um público mais amplo. Embora exista um sentimento de apropriação indevida por parte de alguns membros da comunidade científica tradicional, que alegam que esses cientistas inovadores são meros oportunistas, é fundamental enxergar a questão de outra forma. Quando compreendemos a física quântica não apenas como um domínio exclusivo da ciência, mas como uma explicação científica dos ensinamentos transmitidos através das gerações sobre a nossa natureza divina e também sobre a nossa verdadeira missão neste plano de existência, nós ampliamos ainda mais a nossa percepção. Por isso, podemos considerar a física quântica como uma ponte que conecta o conhecimento científico às antigas sabedorias espirituais, revelando a profundidade e a vastidão do nosso ser. Dessa maneira, a física quântica ela sai do campo das equações matemáticas e chega a uma aplicabilidade prática, onde ela se torna uma ferramenta essencial para desbloquear a nossa verdadeira essência, a qual é o nosso potencial criativo. Criatividade não se resume em sentar numa cadeira e escrever um livro ou ter uma ideia sobre um produto inovador. A criatividade, acima de tudo, é o poder de criar soluções aos desafios que se apresentam a nós. James Gleick, em sua obra Caos, a criação de uma nova ciência, demonstrou que a natureza tem um processo contínuo que transita da ordem para o caos. Diferentemente de que a ciência tradicional prega, com o pressuposto de que pequenas mudanças geram pequenos resultados e grandes mudanças geram grandes resultados, a teoria do caos nos mostra que pequenas mudanças podem gerar grandes resultados e que sistemas simples e deterministas podem gerar comportamentos complexos e imprevisíveis. Aliás, segundo Gleick, não existe separação entre as áreas. Uma pequena mudança em um setor pode gerar grandes consequências em todo o sistema. Então, jogar aquele papel no chão irá de alguma forma resultar em consequências, não só no meio ambiente, como também na economia, na sociedade, etc. É por isso que não devemos normalizar pequenos erros, pois eles se tornarão, cedo ou tarde, geradores de grandes prejuízos em nossa vida. É o conselho que nos foi dado sobre não ceder às tentações. Talvez corrigir o nosso filho com aquele tapinha possa parecer normal naquele momento. Mas e quando esse tapinha não funcionar mais? Qual será o novo normal? Desse ciclo infinito de ordem e caos, nós podemos concluir que o caos surge para gerar uma nova ordem, desempenhando um papel fundamental na natureza,
gerando ordem e complexidade, criando informações e nos ajudando a entender a complexidade do mundo ao nosso redor. Portanto, o caos é o motor que nos leva a evoluir. Por isso, a criatividade é essencial para o nosso crescimento. Não se trata apenas de imaginação, mas sim de uma busca por soluções para superar os desafios que se apresentam. Como vimos, no domínio da potencialidade transcendente habitam as infinitas possibilidades, onde impera o estado de superposição. Logo, a nossa mente, nossas ideias, pensamentos e soluções coexistem nesse domínio de possibilidade, apenas aguardando para ser escolhida e se manifestar no mundo material. Goswami diz que a criatividade é o poder de escolher e manifestar as possibilidades quânticas. Na física quântica, existe o fenômeno conhecido como salto quântico. Segundo o modelo proposto por Rutherford Bohr, o átomo possui um núcleo e uma eletrosfera com 7 camadas onde orbitam os elétrons. Essas camadas são conhecidas também como níveis de energia. Um elétron que orbita próximo ao núcleo do átomo precisa ganhar energia para pular para a próxima camada, que é um pouco mais distante do núcleo, e isso deve ocorrer de forma gradual. Já no fenômeno do salto quântico, um elétron muda de um estado de energia para o outro, absorvendo ou emitindo um pacote de energia chamado fóton. Porém, essa mudança não ocorre de camada em camada. Essa mudança é instantânea e não gradual. Imagine que um indivíduo tem que subir um lance de escada para chegar ao outro andar. Para se mover, ele precisa aplicar energia a cada degrau que subir. Segundo a física clássica, ele deverá subir o primeiro degrau, depois o segundo e assim sucessivamente. Porém, se o indivíduo desse um salto quântico, do primeiro degrau, ele já se posicionaria no topo da escada, de forma instantânea e não gradual. A proposta de Goswami é: se isso acontece com um elétron, por que não poderia acontecer com a nossa mente, levando o nosso pensamento e compreensão a dimensões desconhecidas sem a necessidade de um processo linear de aprendizado. Este salto quântico que acontece em nossa mente, segundo Goswami, é o momento que uma solução para um determinado problema surge do nada. Quando exploramos um processo de aprendizagem que transcende a linearidade, estamos mergulhando em um universo que vai além da nossa mente racional. Um universo que nos conecta à consciência absoluta primordial, a essência de toda a realidade. A criatividade quântica, portanto, não é um produto do cérebro, mas sim uma habilidade inerente ao nosso self quântico, à nossa consciência espiritual. Ao desvendarmos os segredos da criatividade quântica, mergulhamos em um universo que transcende os limites de uma realidade previsível, construída por conceitos limitados pelo tempo e pelo espaço. Abrimos as portas para um mundo de possibilidades infinitas, onde a imprevisibilidade reina e a física quântica nos guia por caminhos que desafiam nossa compreensão tridimensional. Nesta jornada, deixamos para trás a zona de conforto da certeza e nos aventuramos a um território desconhecido, onde a intuição e a imaginação se entrelaçam com a ciência. E é nesse espaço que a criatividade quântica floresce, impulsionando-nos a explorar novas ideias, a questionar o status quo e também a buscar por soluções inovadoras para todos os desafios que enfrentamos. É preciso entender que esse paradigma materialista imposto pela sociedade ocidental do século XX não se encaixa mais para os tempos atuais.
A arte, a filosofia e a espiritualidade não podem mais ser reduzidas a um plano marginalizado, tanto na comunidade científica quanto na sociedade. A radiestesia do século XX é considerada pseudociência, por estar sob o jugo do materialismo científico. Porém, a radiestesia do século XXI é uma ferramenta de conexão, e percebam que eu disse ferramenta e não um meio de conexão. Meio refere-se a um canal e ferramenta refere-se a um recurso para auxiliar a realização de uma tarefa. Ou seja, chegará um certo momento na nossa própria evolução que as ferramentas não serão mais necessárias. Goswami identifica 4 mundos de possibilidades quânticas: o mundo material, o mundo vital, o mundo mental e o mundo supramental. Cada um desses mundos representa um domínio de potencialidade que a consciência pode escolher e se manifestar. O mundo material é o mundo que percebemos com os nossos sentidos. O mundo vital é o mundo das energias que sentimos, como as emoções e os instintos. O mundo mental é o mundo do pensamento, do significado e da razão. O mundo supramental é o mundo dos arquétipos, dos valores universais e da intuição. Desse modo, concluímos que existem vários caminhos para assimilar um conceito. E o primeiro deles é através da nossa racionalidade. Na filosofia oriental, para perceber Deus em todas as coisas, é preciso iniciar-se num processo mental onde nos referimos aos objetos do mundo material como isso não é Deus, isso não é Deus e isso não é Deus, dando um sentido de que tudo não passa de uma ilusão. Este é o pensamento Advaita, que significa não dois. De tanto repetir isso não é Deus, em dado momento nos perceberemos repetindo isso é Deus e isso é Deus, denotando que mesmo nessa ilusão de separação podemos ver a presença divina em todas as coisas. Percebam que se trata de um processo mental que foi assimilado por meio de uma repetição mecanizada. Como dissemos, a criatividade é um fenômeno de consciência que colapsa uma única possibilidade dentro das infinitas possibilidades que existem no domínio da potencialidade transcendente. Amit Goswami descreve os 4 estágios do processo criativo. Quero compartilhar algo muito especial. A formação online Jornada da Radiestesia está em sua versão 2025, repleta de novidades e bônus exclusivos, incluindo comunidades avançadas que são verdadeiras mentorias em grupo. Estamos em plena campanha 2025, um ano com propósito, e você pode garantir a sua vaga com uma condição mais do que especial. Mas atenção, é por tempo limitado. Clique no link fixado nos comentários ou na descrição e dê o seu próximo passo para se tornar um terapeuta vibracional especializado em radiestesia multidimensional e viver uma vida com propósito, auxiliando a si e aqueles que você ama a encontrarem o caminho da autocura.